Olá, sejam muito bem-vindos ao Frequência Jurídica. Hoje vamos mergulhar em um tema que desperta muita curiosidade e, por muitas vezes, equívocos. A mente no banco dos réus, psicopatia versus sociopatia. Imagine um crime, um ato brutal, frio, calculado. A vítima sem chance e o agressor sem remorso. Como a sociedade, e mais especificadamente, o sistema de justiça lida com uma mente que parece operar fora dos padrões humanos de empatia e culpa. Nosso objetivo será entender a diferença entre esses conceitos e analisar como o direito penal brasileiro trata a responsabilidade criminal das pessoas que possuem algum tipo desses transtornos. Para nos ajudar a desvendar esses mistérios, temos conosco Nicole, Stephanie Nunes e Loiane Berto, além da Brenda Eduarda Fagundes. Sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui para discutir um tema tão complexo e relevante, né? Que existe um olhar cuidadoso. Agradeço o convite. É fundamental esclarecer essas distinções, que muitas vezes são usadas de formas imprecisas. Uma honra participar e trazer a perspectiva jurídica para essa conversa, que é crucial para a aplicação da justiça. Bom, então, para começar, por muito tempo, os termos psicopatia e sociopatia foram usados quase como sinônimos. Nicole, você poderia nos explicar as nuances cruciais que a ciência nos mostra hoje e como ambos se encaixam no transtorno da personalidade antissocial? Claro, com toda certeza. É importante esclarecer que a psicopatia e a sociopatia são termos frequentemente usados como se fossem iguais. Porém, existem diferenças importantes entre eles. Em termos gerais, ambos envolvem padrões de comportamento antissocial, dificuldades relacionadas à empatia, problemas na forma de como o indivíduo se relaciona com outras pessoas. Ambos se enquadram no que a psicologia moderna chama de transtorno de personalidade antissocial, mas suas origens e manifestações podem ser bem distintas. A psicopatia, por exemplo, geralmente está associada a fatores biológicos, neurológicos e genéticos. É como se nascesse com uma predisposição, sabe? Uma fiação cerebral diferente. Exatamente. O psicopata pode ser charmoso, manipulador e extremamente calculista. Ele consegue imitar as emoções, mas não as sente de verdade. Acostumamos dizer que ele sabe a letra da música, mas não sente a melodia. Seus atos são frios, planejados, e a ausência de empatia, remorso, é uma característica central. Pense em um dinheiro que projeta um carro de luxo. Ele sabe todas as regras de trânsito, mas o sistema de freios não funciona. Ele entende para ver o sinal vermelho é a regra, mas não sente necessidade de fazê-lo. Além disso, existe a ausência de culpa ou remorso. Mesmo após causar sofrimento, geralmente ele não demonstra arrependimento verdadeiro. Também é comum observar a frieza emocional e o comportamento calculista. Diferente de muitas pessoas, o psicopata nem sempre age por impulso. Muitas vezes ele planeja suas ações cuidadosamente. Uma analogia muito clara e características bem detalhadas. E a sociopatia, Loiane? Como que ela se diferencia, especialmente em relação às suas origens e manifestações? Já o sociopata é moldado pelo ambiente, traumas de infância, negligência, abuso. Esses fatores podem ser crucial em seu desenvolvimento. Ele tende a ser mais impulsivo, errático e semelhante aos psicopatas, mas existem diferenças importantes. O sociopata normalmente apresenta maior instabilidade emocional e impulsividade. Ele tende a reagir de forma mais explosiva diante de situações de conflito que possui dificuldades para manter relacionamentos estáveis, empregos ou vínculos sociais duradouros. Além disso, o histórico de vida costuma ser de grande relevância, sendo comum a presença de fatores como negligência familiar, violência doméstica ou traumas psicológicos. Usando a mesma metáfora, o sociopata seria um carro que foi mal montado em uma oficina precária, com peças soltas e um motor instável, propenso a explosões inesperadas. Ele pode até sentir algum remorso, mas é algo passageiro e superficial, não o suficiente para alterar seu comportamento antissocial. Ou seja, enquanto a psicopatia possui maior relação com características internas do indivíduo, a sociopatia normalmente apresenta maior influência do meio em que a pessoa foi criada. Muito obrigada pela explicação detalhada, meninas. É fundamental entender essas diferenças.
Agora, Brenda, você pode explicar pra gente como que o direito penal brasileiro lida com essas mentes complexas? Será que os psicopatas e sociopatas são considerados doentes mentais, entre aspas, perante a lei? Essa é a grande questão, e é aqui que entra o conceito de imputabilidade penal. Nosso Código Penal estabelece 3 situações. Primeiro, temos o indivíduo imputável, que possui plena capacidade mental e responde normalmente pelos crimes que ele pratica. Depois, temos o semi-imputável, cuja capacidade de entendimento ou autodeterminação encontra-se parcialmente reduzida. E, por fim, o inimputável, que é aquele incapaz de compreender o caráter ilícito da própria conduta. Ok, e como isso se aplica especificamente ao psicopata? Como a imputabilidade se aplicaria a ele, já que ele aparentemente tem a capacidade cognitiva preservada? Ele não tem os freios morais que a maioria das pessoas possui. Por isso, grande parte da doutrina e das decisões judiciais entende que o psicopata geralmente continua sendo imputável, ou seja, responde criminalmente de forma comum. Do ponto de vista psicológico, essa falta de freios morais é o X da questão. A capacidade de discernir o certo do errado existe, mas a motivação para agir de acordo com isso é ausente, o que impacta diretamente a capacidade de autodeterminação. Então, existe na prática alguma situação em que a pessoa não recebe a pena tradicional, em que ela é considerada inimputável ou semi-imputável? Sim, quando o indivíduo é considerado inimputável ou, em determinados casos, semi-imputável, o sistema pode aplicar medidas de segurança. O indivíduo semi-imputável, conforme o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, não é inteiramente incapaz de entender ou se determinar, mas a sua capacidade está significativamente reduzida. Nesses casos, o juiz pode optar por reduzir a pena de 1 a 2/3 ou, se o agente necessitar de um tratamento curativo especial, pode substituir a pena por uma medida de segurança. A medida de segurança, que pode ser internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou tratamento ambulatorial, tem um caráter preventivo e terapêutico, focando na Interessante. E sobre essas medidas de segurança, pode detalhar um pouco mais pra gente? E sobre os desafios que elas apresentam? prisões comuns não oferecem o tratamento adequado para o transtorno, e hospitais de custódia, muitas vezes, não são estruturados para lidar com a manipulação e a ausência de remorso dos psicopatas, que não são loucos no sentido tradicional. Um aspecto importante é que a medida de segurança pode durar enquanto permanecer a chamada periculosidade do indivíduo. Isso gera debates jurídicos importantes, porque alguns autores entendem que os períodos muito longos podem entrar em conflito com princípios constitucionais. É um desafio enorme para o sistema de saúde mental e profissional. A complexidade dos transtornos exige abordagem muito específica e a falta de estrutura adequada é um problema extremamente sério. A avaliação da periculosidade e a necessidade de tratamento são cruciais, e o exame criminológico, embora não seja obrigatório, como o de psicopatia, para balizar a decisão judicial. Para a progressão de regime, é admitido em casos específicos. Esse tema também levanta uma questão interessante, sabe? Até que ponto o direito deve focar apenas na punição? E até que ponto devem considerar fatores psicológicos? Por um lado, a sociedade precisa de proteção, certo? Mas, por outro lado, também deve existir a necessidade de respeitar direitos fundamentais e compreender que determinadas condições psicológicas também podem influenciar o comportamento humano. Bom, chegamos ao fim da nossa discussão. Nicole, Loiane, Brenda, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. É, a distinção entre a psicopatia e a sociopatia e a forma como o nosso sistema penal busca lidar com a imputabilidade e as medidas de segurança que a Brenda citou pra gente, revela um desafio constante, que é como equilibrar a justiça, a punição e o tratamento diante de transtornos que, por sua natureza, parecem desafiar a própria ideia de responsabilidade. O direito é um campo onde a psicologia, a neurociência e o direito precisam caminhar de mãos dadas, buscando não apenas punir, mas compreender e, quando possível, intervir. A mente no banco dos réus nos lembra que por trás de cada crime há uma história, uma mente, um enigma que a justiça ainda tenta decifrar. Ao longo da nossa conversa,
percebemos que a psicopatia e a sociopatia não são exatamente a mesma coisa. Apesar de apresentarem características extremamente semelhantes, ainda existem diferenças relacionadas às suas origens e às suas manifestações. Também vimos, né, que o direito penal brasileiro não exclui automaticamente a responsabilidade criminal dessas pessoas. Cada caso precisa ser analisado individualmente, com o apoio de perícias psicológicas e psiquiátricas. A relação entre a mente humana e a responsabilidade penal continua sendo um dos assuntos mais complexos do direito contemporâneo. Agradecemos a audiência e esperamos vocês no próximo Frequência Jurídica. Um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês.